Louvado seja o teu santo nome, aleluia. Os amados podem se assentar? E entregamos nas tuas mãos, Senhor, os nossos corações neste momento. O coração de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham nesta live, que o teu Espírito Santo venha nos guiar a toda a verdade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti somente. Seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nós oramos e nós já te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, para que se sentar. Irmãos, nesse texto, o Evangelho de João, ele fala de Jesus de uma forma completamente diferente dos outros evangelhos. Jesus, no Evangelho de João, torna-se homem. Ele era Deus, torna-se homem, encarnando Deus, o Criador, em um homem. E anunciando o seu amor e o presente da vida eterna para todos os homens, todos aqueles que creem. Uma coisa muito interessante que nós vemos aqui, que nós vemos uma mudança absoluta em toda a história da humanidade. Houve uma mudança absoluta, uma mudança radical em toda a história da humanidade. A história da humanidade, ela vinha de uma forma, ela vinha com um resultado, e de repente, aqui, o Evangelho de João fala exatamente o momento da mudança. O momento em que houve uma mudança radical,
caminhando por um caminho, ela inverte completamente a história de toda a humanidade pelo evento do Messias. Do Messias, que era o próprio Deus encarnado, que vem à Terra, e aqui então ele muda. E é interessante, amados, que ao contrário dos outros evangelhos, João apresenta Jesus sobre uma perspectiva da eternidade, não da perspectiva humana, que é o que Mateus, Marcos e Lucas fazem. Eles falam de um Jesus na perspectiva humana, enquanto que João trata Jesus na perspectiva de Deus, na perspectiva celestial. Ele vem para anunciar que Jesus é Deus. Um homem, Deus tornou-se um homem. Preste atenção numa coisa que aconteceu aqui, para vocês verem. Pense um pouco no que aconteceu. Aconteceu algo verdadeiramente radical e fantástico. Sabe por quê? Porque quando Deus desce à terra pela primeira vez, para manter um relacionamento com o homem pela primeira vez, para fazer conhecido ao homem pela primeira vez, para toda a humanidade, para todos os homens, então alguma coisa completamente sobrenatural acontece em toda a terra. O homem foi liberto. É interessante que lá em Isaías, no capítulo 55, diz que a terra jazia em trevas e viu uma grande luz. A profecia de Isaías falou exatamente deste momento em que Jesus veio à terra, que Deus veio à terra em Cristo Jesus. Ele nasceu de Maria, mas ele foi colocado no ventre de Maria para que nascesse o Filho de Deus ali, para que a história da humanidade, porque a partir daquele momento Deus estaria no meio dos homens. Não estava antes. Tinha os profetas? Tinham, mas ninguém estava nem aí com profetas, gente. Não estava nem aí, as pessoas não estavam nem querendo saber mais dos profetas. Porque foi tanta profetada, mas tanta porcaria que aconteceu, que as pessoas começaram a ficar incrédulas, elas não queriam mais saber. Você quer saber de uma coisa? Esse Deus não existe. Então Deus, no tempo, que a palavra de Deus que diz que no tempo dos gentios, Deus fez com que nascesse o seu filho através de uma mulher, porque Deus queria manter um relacionamento com toda a humanidade. Ele queria manter um relacionamento com você, comigo, com todos nós. Deus não queria um relacionamento, ele no seu trono e o homem aqui na terra. Ele falando para os homens, fala isso da minha parte. Não, ele queria algo aqui. E é interessante dizer assim, bom, mas Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu. Quer dizer, Deus deixou a humanidade de novo? Não. Porque o que Jesus disse em Mateus? Ele disse assim, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, não tem como mais, amados, muitas vezes nós falamos tanto do adversário, do diabo, do inimigo, do sei lá qual o nome que tem se dado a Satanás, mas vou falar uma coisa para os irmãos, ele tirou todo o poder das trevas, porque foi dado a ele pelo Pai
todo o poder nos céus e na terra. E a partir daquele momento, então, a história da humanidade mudou completamente. E então nós vemos aqui o apóstolo João vem para esclarecer. Não sei se os irmãos sabem, foi o último evangelho a ser escrito. João. Vocês sabem por que Deus moveu para que João escrevesse esse evangelho? Porque Deus usou João para escrever esse evangelho? Porque havia desvio nos ensinamentos bíblicos. Estavam se desviando. As pessoas estavam interpretando a Bíblia a seu bel prazer. Elas queriam que a Bíblia se adequasse ao seu pecado, aos desejos dos seus corações. É isso que a humanidade queria. Não, mas peraí, isso pode. Não, mas espera um pouco, isso não tem nada a ver. Eu posso viver, eu não preciso de me relacionar com Deus, eu não preciso de ter uma igreja onde eu possa congregar. Amados, é interessante que a palavra de Deus fala tão claramente para a gente não deixar de congregar, né? Assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E fala da casa do tesouro. Você sabe de uma coisa, que a congregação, quando eu falo congregação, não estou falando de denominação, mas eu estou falando de o ajuntamento, da assembleia, da reunião do povo de Deus juntos para orar, para aprender, para orar, para cantar louvores ao Senhor e para engrandecer o nome do Senhor. É necessário. Nós participamos muito pouco da vida espiritual. Deveria ser tudo ao contrário. A vida natural, os nossos relacionamentos naturais deveriam ser menores do que os nossos relacionamentos espirituais. Mas nós valorizamos exatamente os nossos relacionamentos naturais. Nós fazemos as coisas de maneira que o que importa é eu ser feliz. A humanidade faz isso. Só que tem uma coisa, nós estamos livres, amados, hoje. Jesus veio, mudou a história e ele libertou, diz que ele colocou embaixo dos seus pés todo principado e potestade para que o homem tivesse a liberdade de decidir. Não estou aqui acusando ninguém de ser isso ou aquilo, não, porque nós somos livres para tomar decisões. O que é que nós queremos fazer com as nossas vidas? O que é que nós queremos fazer com o nosso relacionamento? Nós precisamos entender que Jesus voltará para buscar a sua igreja e ele vai levar aqueles que lhe pertencem. Ele vai levar o seu povo daqui. Ele vai levar. E a palavra de Deus diz que todos os que se acharem inscritos no livro da vida subirão com ele. Vão subir com Jesus Cristo. Não adianta falar, mas peraí, vamos pregar esse evangelho agora de negócio da vinda de Jesus, que Jesus vai voltar. Amados, é exatamente isso que tem que ser dito. Deus tem levantado uma igreja para falar exatamente que existe pecado, sim, e que está nos rodeando. A palavra do Senhor diz que o pecado jaz à porta. Porta do quê? Da casa? Porta do trabalho? Não, está na porta do nosso coração. E a mesma coisa para aqueles que creram em Jesus. A palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está falando para quem conhece a Jesus Cristo.
Ele não está falando para pessoas que dizem que não creem em Jesus, não. Ele está falando para aqueles que creram em Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele. Cearei com ele e ele ceará comigo. Esta é a revolução, a mudança da história que foi feita. Porque antes, amados, existia uma lei religiosa que estabelecia determinados princípios para serem obedecidos. Para que todos pudessem vir à salvação, precisava obedecer aquelas leis. E aí o que aconteceu então? Jesus veio e inaugurou uma nova aliança com a humanidade. E ele cumpriu toda a lei que foi dada para o povo de Israel. Porque antes o povo somente guardando as leis de Israel, que foi dado a Israel, é que o homem poderia ser salvo. Nem Israel conseguiu guardar lei nenhuma, viu? Só olhar na história de Israel, você vai ver quantas vezes eles desobedeceram a Deus e saíram para procurar outras coisas que não pertenciam a Deus. E foram jogados para fora do seu país, perderam seu país. A última vez foi nos anos 70. A última vez foi o maior exílio do povo de Israel. Olha bem uma coisa, amados, como Deus é tremendo. Quantos povos, quantas culturas que foram apagadas da história. Pessoas muito evoluídas, com ciência. Você olha para ali no Extremo Oriente, ali os grandes povos que existiram, para você ver quanta ciência eles deixaram. A maior biblioteca do mundo até hoje chamava-se a Biblioteca de Alexandria. Era alguma coisa verdadeiramente gigante. Não tem nada no mundo hoje que seja igual à Biblioteca de Alexandria. Cadê? Babilônia, cadê? O poder mais tremendo da terra, que dominou todo aquele mundo conhecido, cadê eles? Onde que eles estão? As grandes civilizações que teve antes. Agora olha para o povo de Israel. Eles tinham tudo para serem extintos e serem eliminados da terra, como cultura, como povo. Eles têm tudo para serem miscigenado com outros povos e desaparecerem como povos e culturas. Povos e cultura. Eles têm tudo. Passaram a história deles, têm tudo para serem isso. Mas, nos anos 70, 1900, quase 1900 anos, o que acontece? Eles voltam para a terra deles. Mais uma prova de que a palavra de Deus não volta atrás. Você sabe o que Deus disse? Que o povo de Israel nunca seria destruído. Se você olhar os genocídios que teve com o povo de Israel, e não acabaram com eles. Foram perseguidos de todo jeito, mudaram de nome, mudaram de sobrenome e fizeram um monte de coisa. Se converteram ao catolicismo, pelo menos de fachada, para poder escapar da morte, porque eles eram queimados na fogueira, como os protestantes. Eles eram queimados vivos na fogueira, como os protestantes eram. No entanto, Deus mudou a história completamente, e um dos povos que foi marcado por ele foi o povo de Israel, para algo que
Eu não vou nem dizer para vocês aqui, porque não é o momento de dizer isso. Mas Deus tem um propósito, tem algo para fazer com o povo de Israel no futuro e tem algo para fazer com a igreja do Senhor Jesus, do qual nós pertencemos. Somos parte dela. E então nós vemos. É interessante que os profetas falaram tanto sobre a vinda do Messias, sobre esta mudança de atitude. Nós vemos em o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel dizendo a respeito que por meio dele, de Jesus, o Senhor colocaria a sua palavra, a palavra dele em nossos corações e nos daria o seu Espírito. E nós vimos isso se cumprir em Jesus Cristo. Nós vimos isso se cumprir em Cristo Jesus. Ele daria do seu Espírito para aqueles que recebessem o Messias, que crescem em Jesus, como Deus encarnado. E nós podemos dar graças a Deus porque nós temos um representante humano nos céus. Pastor, mas como assim? É Jesus. Vocês lembram do que ele se autodenominou? Filho do homem. Quando o Filho do homem vier, quantas vezes ele disse isso? Quando o Filho do homem vier, porventura achará fé na terra? Então, João o Evangelho de João é de uma riqueza maravilhosa. Ele descreve a história dos planos de Deus, dos planos espirituais de Deus para toda a humanidade. E é interessante, amados, que Jesus Cristo é o elo de ligação dessa história. É histórico. A história muda. E agora a história que está sendo escrita não é mais a história do Velho Testamento, que era a história da antiga aliança. Hoje é a história da nova aliança. Pastor, esse negócio de aliança aqui, isso é um papo muito louco, e é mesmo. Porque é necessário crer em Jesus Cristo para saber que Jesus Cristo veio e inaugurou a nova aliança com toda a humanidade. E não foi para o homem permanecer no pecado, não, viu, amados? Foi para libertar o homem do pecado, para dizer para o homem, você é livre para decidir viver em pecado ou receber a salvação em mim. Tanto que Jesus, a gente vê o que Jesus começou a dizer a partir daquele momento. João 14,6, ele diz assim, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho. Pronto. Vocês estavam andando por um caminho, agora eu sou o caminho. Você imagina os fariseus, os judeus, ouvindo um trem desse? Como assim que esse sujeito, filho lá nasceu, lá de Nazaré não sai ninguém que preste. E Jesus, ele era chamado de Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade que os judeus falavam, não pode vir alguma coisa daquele lugar, alguma coisa boa daquele lugar. E ele diz assim, eu sou o caminho. Você não é o caminho, viu, amado? Viu, meu irmão, minha irmã, você não é o caminho é Jesus Cristo. Cuidado com o caminho do seu coração. Ele está contaminado. Ele não é bom. O caminho que é Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só.
Alguém que se diz o próprio caminho. E é interessante que o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Jesus era o verbo, ou significa, ele era a palavra, o logos. Do grego, que era, no princípio era o logos, né? Era a palavra. E a palavra a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória da palavra como a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então tem alguma coisa relacionada a isso? No princípio era a palavra. Os irmãos, quem é este que é chamado de a palavra? Ele é a própria palavra viva. E aí em João capítulo 1 diz o quê? O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Por intermédio. Então Jesus foi usado lá na criação como a palavra que cria, que vem, que traz a existência. Olha quem você creu. Olha quem você recebeu como Senhor e Salvador da tua vida. Olha, por isso que a gente não crê em mais nada, a gente crê em Jesus Cristo. A gente crê em Deus. E Jesus é Deus. Então nós cremos em Jesus Cristo, porque ele foi usado lá na criação para ser criado todas as coisas, porque foi proferido uma palavra e foi usado ele, que era a própria palavra. Os irmãos, é muito doido isso. Como que alguém pode ser a própria palavra? Mas ele era. No princípio, era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha o privilégio que nós temos. E aí, antes dele ir embora, subir aos céus, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele disse, eu não vou abandonar vocês. Eu vou mandar outro, que é da mesma espécie que eu. O Espírito da verdade, ele vai guiar todos vocês a toda a verdade. Então, se alguém quer ser guiado pela verdade, é necessário crer que Jesus enviou um consolador, alguém que consola e que guia, que nos guia toda a verdade. E ele convencerá. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor, né? A gente às vezes pensa, naquele pastor ele vai, pastor, o que pode fazer, o que não pode na sua igreja? Como se a gente tivesse igreja, né? O que eu posso ou não posso fazer na sua igreja? Você pode fazer qualquer coisa. O que está no teu coração? No teu coração tem o quê? Um desejo tremendo de manter um relacionamento com Cristo, de aprender quem Ele é verdadeiramente e manter um relacionamento muito próximo ao ponto de ouvir a sua voz, de ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Não fala? Fala. Ele fala comigo. E eu não sou melhor que vocês, nem uma fagulha. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo de uma forma audível, como voz humana. Eu já ouvi. E ouço. De vez em quando ele me vem em sonhos e conversa. E me diz coisas das quais eu preciso saber. Puxa vida, que coisa, mas isso é poderoso demais. É claro que é poderoso. É relacionamento, amados. Por que as pessoas se perdem? Por falta de direção. As pessoas se perdem no caminho por falta de direção.
E quem pode nos guiar, quem pode nos dirigir, quem pode nos ensinar é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão, a palavra de Deus fala lá em Abacuque, acho que é isso mesmo. Um profeta diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo, Deus falando na primeira pessoa, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quem é que quer conhecer a Deus? Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, os meus mandamentos. Você sabe os mandamentos de Jesus? Jesus disse: vão e ensine, pregue o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine as pessoas a guardarem as coisas que eu vos tenho ordenado. Então é preciso saber o que Ele tem para nós. O que Ele disse. Puxa vida, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu creio que um dos maiores inimigos hoje da humanidade é a falta de tempo. Realmente. Não tem. Se você perguntar para o irmão, ou irmã, por que você não vem para o culto? Já faz um tempo que você não vem. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Será que não mesmo? Quer que eu diga uma coisa? É um mentiroso que está aliciando e dizendo: diga que você não tem tempo, e você não tem porque você está tão... Você tem um monte de coisa para fazer, você percebeu? Olha quanta coisa você tem para fazer. Nós não temos... Perceberam? Muitas pessoas, muitas vezes, não têm tempo para Deus. E às vezes é um tempo tão pequeno, tão exíguo, tão mínimo. Quer ver uma coisa? Um pastor em Belo Horizonte, uma vez, numa reunião de pastores, eu escutei uma coisa muito interessante. Ele chegou e disse assim: gente, os nossos templos são os lugares tão bem cuidadinhos, tão bonitos, tão limpinhos, tem umas pessoas abençoadas que limpa, que mantém, não fica nada no chão, e fica... Falou assim: quantas horas por semana o templo que vocês usam são usados, quantas horas por semana? Eu escutei aquilo, eu filmei, eu estava filmando em Belo Horizonte. E eu tenho filmado isso. Aí, eu falei: quanto tempo? Diga aí, pastor. Falei, o pastor chegou, diga aí. Você, 5 horas por semana. Eu falei: quantas horas tem uma semana? Eu nem sei quantas horas tem. Alguém aí deve saber disso. São 120, 2, 4, 8, 128 horas. Não sei, por aí. Mais ou menos isso. 168, olha lá. 168 horas, é bastante. Aí imagina que por semana eu uso 5 horas. Aproximadamente o mês tem 4 semanas. Mais ou menos. Sempre um pouquinho a mais, mas... vai dar 20 horas por semana. Sobra 140 horas, no mínimo, a igreja fechada. Esse pastor falando. Ele disse: quantas pessoas que poderiam usar esse lugar com o trabalho da igreja, que poderia atender, quantas pessoas que eles poderiam atender por semana? Quantas pessoas, quantos cursos que poderiam ser dados dentro da igreja? Irmãos, aí muitas pessoas dizem assim: não pode porque a igreja, isso aqui é um lugar sagrado. Desculpa, viu? Agora é. Nesse momento aqui é. Por quê?
porque nós estamos aqui. Mas a hora que a gente sair e fechar a porta, é um salão cheio de cadeira, com som, com coisa, computador, aqui, parado aí. Agora é um lugar dos santos, porque nós estamos aqui. E foi para isso que a história mudou-se completamente, para que a gente exerça o nosso direito de filhos de Deus, porque nós lemos lá no versículo 12, olha bem o que diz o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A saber, os que creem no seu nome. Então, não são todos que serão filhos de Deus. Ou serão? Não. Pelo que a palavra do Senhor diz, os que creram em Jesus Cristo. Os que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Preste atenção uma coisa, amados. O que Jesus disse? Aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E o meu Pai o amará. E nós viremos para ele. Preste atenção nisso para vocês verem. Imagina você ser morada desse ser criador de todo o universo. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Morada. Casa de Deus. Casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina, por isso que a palavra de Deus fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Quando nós recebemos e cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos luz do mundo e sal da terra. Nós vamos iluminando por onde nós vamos, por nós formos. Algo sobrenatural estará acontecendo em nossas vidas, na vida dos nossos vizinhos, dentro da nossa casa. Deus estará cuidando de cada um que lhe pertence, que pertence a Ele. Ele não desampara aqueles que lhes pertencem. Ele não desampara ninguém que sejam dele. Que é morada de Deus, morada de Jesus, morada do Espírito Santo. É o que Jesus disse lá em... Irmãos, e ali ele estava falando para a igreja. Ele disse, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não só está batendo, não, ele está falando também, né? Abra, rapaz. Eu quero entrar aí. Você creu em mim, mas a porta está fechada. Eu quero entrar aí, eu quero fazer morada aí dentro. Eu quero guiar a tua vida. Eu quero te mostrar o caminho, porque eu sou o caminho. Você vai andar tranquilamente. Em mim, eu sou o caminho. Você não vai ter que se preocupar com mais nada para onde você vai, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Eu tenho o melhor para você. Você é meu e eu sou teu. Aí a gente pode chamar de o meu Deus, o meu Pai. Olha bem, amados. Tu és o meu Deus, o meu Pai. Já pensou que coisa tremenda? Já pensou que alegria tremenda no coração a gente pegar e levantar a nossa cabeça e dizer, Senhor, eu sou o teu filho. Por isso que eu estou na tua presença. Porque se eu não fosse, como que eu chegaria diante de ti?
E Jesus, para confirmar essa mudança de história, Jesus disse: eu vim para que tenham, está lá em João 10, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. Não é morte em abundância, não é doença em abundância, não é depressão em abundância, é vida em abundância. Eu vim para que tenham vida. Se não tiver vida, tem alguma coisa errada. O caminho, deixamos de caminhar pelo caminho por Jesus. Eu sou o caminho, ele disse. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Aí, para confirmar isso, que Jesus veio para mudar a nossa história. Ele veio também para dizer: olha, se sujeite ao meu controle, ao meu domínio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhe em mim. E vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu sou o bom pastor. Então, se deixe ser pastoreado por mim. E ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10:14. Logo depois do eu vim para que tenham vida, 10:10, ele em 10:14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem o meu nome, conhecem a mim, sabem quem sou eu. E ele diz, continuando, ele diz: eu conheço e eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, porque eu conheço elas. O que as ovelhas são para os pastores? Algo que são cuidadas, né? Lembra do Salmo 23? Olha bem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Deitar me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Percebe esse bom pastor quem ele é? Por amor do seu nome. Ele faz isso por amor do nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, medo da morte? Puxa, agora não tem jeito, olha só esse negócio que veio no meu corpo, o que eu vou fazer? Confia no teu dono, confia nele. Confia que ele é o teu bom pastor, e ele vai... Aí o salmista diz assim: ainda que eu ande, ele tinha experiência com Deus. Ele tinha andado com Deus. Deus havia dado canções para ele tremenda. Ele havia matado um leão com as próprias mãos, um urso com as próprias mãos, que queria pegar as ovelhas dele. Davi era um símbolo de Jesus. Então o inimigo não vai poder te abater, onde você estiver. Se você verdadeiramente, a ovelha, ela é muito incapaz de cuidar de si mesma, ela não tem nenhuma defesa. Não tem, amados. Vocês querem ver uma coisa? A ovelha, se um bicho correr atrás dela, um predador, ela morre, sabia? Ela tem ataque cardíaco. Ela cai, pumba, e morre. Porque ela não tem defesa, ela sabe que vai morrer. Ela sabe que ela não tem solução para a vida dela. Mas o bom pastor, o que ele faz?
Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Agora vem uma parte que poucas pessoas gostam. A tua vara e o teu cajado me consolam. A surra de vara. Não bate com o cajado não, viu? Se achar que o cajado é para bater, não é. A vara é. Diz que o pai que ama o filho açoita com vara. Muitas provações, que se você estiver passando por uma provação muito pesada, saiba que o Senhor te ama. Ele está te corrigindo. Está te corrigindo. Ele te ama. É surra de vara. Outro dia eu vi um negócio, uma pessoa que postou uma coisa aqui da Bela Vista, no Facebook, diz assim, que Deus é esse que tem prazer no sofrimento das pessoas? Quem disse isso? Que Deus tem prazer no sofrimento das pessoas? Eu arrisco dizer para vocês quem que disse. O adversário. Ele chega para as pessoas e coloca no ouvido e a pessoa escreve no Facebook. E pior é que a pessoa diz crer em Deus, tá bom? Ela sempre disse que cria em Deus. Aí ela, eu acho que ficou muito amarga, e disse isso, que Deus é esse que tem prazer no sofrimento das pessoas. Como pode o Deus de amor ter prazer nos sofrimentos? Quem que disse que Deus tem prazer no sofrimento das pessoas? Deus corrige as pessoas. Deus usa todas as coisas para buscar, para salvar e para corrigir aqueles que Ele ama, aquele que Ele recebeu. Se Ele recebeu por filho, Ele vai cuidar, Ele vai pegar e vai ensinar. Infelizmente, amados, nós estamos vendo hoje, pastor, mas isso não é politicamente correto, e não é mesmo. Porque a ética e a moral ensinada pela Bíblia, ela passa pela correção. Passa pela correção. Os cidadãos de bem, as pessoas que um respeita o outro, foram criados dentro deste regime de ensinamento e até, muitas vezes, de vara. Eu aqui, vocês podem olhar, um cara que levou varada até, e eu estava sempre fazendo traquinagem. Eu sempre fazendo traquinagem e tomando surra de vara de ficar com as pernas riscadas de preto, de roxo. Passava 3, 4 dias lá, principalmente nadar, em córrego. Imagina, aquilo é gostoso demais, gente. E eu nadava igual o cachorrinho. Imagina, eu estava aprendendo a nadar, e aí vai 2, 3 moleques, vamos lá, não sei o que tal. Puxa vida, mas aí eu lembrava da surra que eu tinha levado uma semana atrás. Tal, eu falei, vamos. Da surra, depois a gente resolve. Depois a gente vê. Mas não dava outra, né? Isso quando chegava lá, pegava a gente pelado, porque nem tomava banho. Nadava de roupa. E pegava e pelado mesmo, ia até em casa, ó. Embaixo de vara. Vou dizer uma coisa para vocês. Amo meu pai e a minha mãe. Meu pai já faleceu, mas eu amava muito meu pai. Pela sua postura ética e moral que procurou ensinar para a gente. E a minha mãe, porque ela era... O que meu pai não batia, ela batia 10 vezes mais. E amo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu dou graças a Deus por ter tido uma pessoa assim. Mesmo.
Ah, mas isso não é politicamente correto. Eu acho que não é mesmo. Né? Pelas novas leis de hoje, a criança pode fazer o que ela quiser. Toma cuidado, viu? Se você tem filho, não é por aí. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Corrija. Minha mãe falava, tinha um ditado incrível que ela falava, sabe o quê? Ela dizia assim, que um cipó, porque usava muito cipó naquela época, né? O cipó você podia só torcer, porque fazia construção com cipó. Amarrava os balaústres da casa para fazer casa de pau a pique, e era cipó, era jacá de cipó, era um monte de coisa de cipó. Então diz que o cipó, ele pode ser torcido enquanto ele é verde, porque depois que ele seca, ele quebra. Para relacionar a questão do cuidado com os filhos. Mas é assim. Aí, bom, você era bom? Não, não era, imagina. Que bom nada. Só que tem uma coisa, quando eu cheguei à idade adulta, eu me lembrava do que eles me ensinaram, porque doeu. Porque doeu aquele momento. Aí eu lembrava claramente os ensinamentos. O que é teu, o que é do outro é do outro. E assim, amados, Jesus veio exatamente para isso. Aí ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E é interessante que ele tem tanto poder, foi dado tanto poder a ele é o próprio Deus, que ele diz assim, em João também, eu peguei todos os textos de João, só para os irmãos entenderem que este livro de João é algo tremendo, fala exatamente sobre isso. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, não é em nome de ninguém, não é em nome do João, nem do Pedro, nem do Lucas, não é no nome do Paulo, não é no nome de ninguém. Ele diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso chama-se autoridade que foi dada a Jesus sobre todas as coisas. Ele diz, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu faço para vocês. E ele diz, porque o meu pai me deu autoridade para isso. Eu recebi do meu pai autoridade para isso. Lembra-se dos apóstolos, quando eles estavam no mar revolto, que Jesus chegou, estava dormindo no barco, Jesus dormindo e o mar lá, a tempestade quase virando o barco de perna para o ar e Jesus puxando o maior ronco lá. Senhor, o senhor não está vendo nada, o senhor vai deixar a gente morrer? Olha aí, vai morrer, vai virar esse barco, vai morrer todo mundo afogado. Jesus deve ter bocejado assim, falou, vocês não têm fé mesmo, hein? Não aprenderam ainda, não? Aí ele pegou, levantou a mão, acho que até do lugar que ele estava deitado lá, que eram uns barquinhos pequenos de pescador, estava lá na proa, deitado lá, de repente pegou, levantou a mão e falou, aquieta. E o mar virou uma calmaria, aí não tinha nem vento para tocar o barco, possivelmente. Então, aí eles ficaram apavorados, porque eles nunca tinham visto isso antes. Eles dizem assim, quem é esse que até o mar lhe obedece? Aí depois eles ficaram sabendo, quando Jesus ressuscitou, que ele, Jesus, é o dono do mar, é o dono das estrelas, é o dono de todas as coisas.
Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Então, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Segura isso aí para você. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus mudou a história, está disponível agora. Senão nós não estaríamos aqui, amados. Quando Jesus nasceu, a coisa não era desse jeito. Você acha que nós, naquela época, com o nosso coração, que nós viemos para Jesus, nós teríamos sido tocados para crer em Jesus Cristo? Mas nunca. O homem em pecado não tem como, mas pelo Espírito Santo de Deus, e muitas vezes por Ele ter nos chamado desde a fundação do mundo. Guarda isso aí no teu coração. Possivelmente, eu não vou aqui afirmar que Ele chamou, Ele nos chamou desde a fundação do mundo. Quando a história estava começando, Ele já nos conhecia. E já conhece quem vai nascer daqui a 20, 30 anos, se ele não voltar até lá, né? Se nascer mais gente no mundo, eu não sei. Vamos colocar em pé? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14:14. Você que está aqui, e você que está nesta live nos acompanhando, creia na palavra do Senhor Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se Ele disse, eu farei, Ele faz. Amém? Ele faz. Então, eu não sei como é que está. O Espírito Santo sabe, conhece o teu coração, conhece a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa hoje. Que você precisa para esse momento da tua vida. Está aqui, ó. A chave, o segredo é esse. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O que você... Feche seus olhos. O que você... Pensa um pouquinho. O que te incomoda? Pensa um pouquinho no que te incomoda. E abre o teu coração e comece a falar com Ele. O que te incomoda? O que tem te dado preocupação no seu coração? O que tem te preocupado? O que tem tirado o teu desejo de orar, de buscar ao Senhor, de ler a sua palavra e se alimentar dela? Procurar saber, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que neste momento, Senhor, ouviu esse desafio e colocou a sua necessidade, ou está colocando neste momento a sua necessidade diante de Ti, e crendo que o Senhor possa neste momento ouvir esta oração, ouvir este clamor, Pai, e olhar para esta pessoa, olhar para a sua necessidade, estender a tua mão para abençoar e para fazer, Senhor,
algo nessa vida. Que esta pessoa venha, meu Deus amado, a pular de alegria, se alegrar muito com a tua presença. Saber que quem faz, quem fez, quem fará é o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos cada pedido, cada oração que está sendo feita neste momento. Seja aqui neste lugar, neste templo, ou seja através dessa live. Porque eu sei que tem pessoas que estão, Senhor, orando a Ti neste momento. E pedindo a Ti que o Senhor venha, meu Pai, interferir neste momento na vida desta pessoa. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente, trazendo ao seu coração e à sua vida, meu Deus, uma resposta do alto. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, e entregamos nas Suas mãos cada pedido de oração. Neste momento, nós oramos, meu Deus, por esta igreja, por cada pessoa que está aqui nesta noite, aquelas que não estão aqui também, que estão em seus lares, algumas estão, Senhor, cultuando conosco através da live, outras estão com outras preocupações, mas que o Senhor possa, neste momento, visitar cada família, cada lar, aqui representado, e cada família que está representada através das pessoas que estão nesta live. Meu Deus, que o Senhor possa trazer solução, trazer, meu Deus, uma visão para esta pessoa, de que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, e que esta pessoa venha crer na Tua palavra e saber que o Senhor é um Deus que faz maravilhas na vida daqueles que buscam a Tua face. Aqueles que pedem em Teu nome. Se me pedires alguma coisa em meu nome, Senhor, é em Teu nome que nós estamos orando, Pai. E que esta pessoa que está necessitando de um toque sobrenatural na sua vida, possa neste momento sentir a Tua presença gloriosa, sentir que o Senhor está lhe tomando, Pai, a causa desta pessoa e está dando solução. Que essa pessoa venha crer e ver a ação do Senhor na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Agora, Senhor, nós oramos pelos missionários desta igreja, pelo Raoni, pela Beck, Samuel, Joey, Benji, Senhor, pelo Diego, pela Etiane, pelas suas filhinhas. Toma em Tuas mãos poderosas, meu Deus, a vida do Anderson, da Karine e do Lowell, Pai, que são missionários desta igreja, dos quais nós temos, Senhor, o privilégio, Senhor, de contar com eles aqui. Meu Deus, eu peço a Tua bênção, o Teu cuidado, Senhor, com o retorno do Raoni, Senhor, ali da África. Toma em Tuas mãos poderosas, meu Deus. Senhor, ele está confiante em Ti, crendo que o Senhor já está realizando coisas poderosas ali naquele lugar, com aquela escola que está precisando tanto, Senhor, de liderança, que tenha, Senhor, a responsabilidade de cuidar daquelas crianças. São muitas crianças, meu Deus, que se aquela escola fechar, elas ficarão sem o cuidado necessário. Mas nós oramos e entregamos nas Tuas mãos poderosas aquela escola ali, Pai amado, na África. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Pedimos também, meu Deus, por esta nação, pelo Brasil, pela pacificação, meu Deus, desta nação neste ano eleitoral, porque nós sabemos, meu Deus, que, Senhor, muitos grupos e pessoas, um contra o outro, e nós vemos a desavença, Senhor, as acusações, Senhor, muitas delas, Senhor, inventadas, muitas mentiras, um falando contra o outro. Meu Deus, que o Senhor venha pacificar esta nação. Pai amado, que o Senhor nos deu para nascer aqui, para viver aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor tem coisas tremendas e poderosas para fazer nesta nação. O Senhor já tem feito muitas delas, mas nós pedimos que o Senhor continue a abençoar a Tua igreja nesta nação, abençoando, Senhor, a política desta nação,
abençoando, meu Deus, a riqueza desta nação, quebrando, meu Deus, todo o poder das trevas que tem tirado, meu Deus, a possibilidade de nós sermos uma grande nação, por causa da nossa riqueza e tudo. Meu Deus, nós vemos, Pai amado, má administração, pessoas, Senhor, usufruindo dos bens públicos, sem se preocupar, sem amor, Senhor, por esta nação, sem amor pelos brasileiros. Senhor, que o Senhor possa tomar o destino desta nação nas tuas mãos, e o Senhor venha ser o Deus desta nação, Pai amado, não só hoje, mas para todos sempre. Nós oramos também pela nossa comunidade, por Bela Vista, oramos pelo estado de Minas Gerais. Toma em tuas mãos o nosso estado, meu Deus, venha abençoar com decisões sábias dos nossos governantes. Toma em tuas mãos poderosas, meu Deus. Toma, Senhor, a vida, Senhor, dos governantes de Bela Vista. Senhor, venha abençoá-los grandemente, dando sabedoria, dando entendimento, meu Deus, que a política não é o final. A política é somente um meio para se atingir o objetivo, que é o serviço à nossa comunidade. Toma em tuas mãos poderosas, que eles venham verdadeiramente amar, não somente de palavras, mas também de coração, meu Deus. Venham se envolver em servir a nossa nação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, esta Igreja Batista das Nações. Nós estamos em mudança, meu Deus, coisas estão mudando aqui. Eu peço que o Senhor esteja levantando pessoas, levantando vidas, pessoas que estejam dispostas a trabalhar para o teu reino, meu Deus. Que vidas, que pessoas, como o Senhor já tem feito, meu Pai, o Senhor tem levantado pessoas aqui para missões. O Senhor tem, meu Deus, colocado no coração desejo de te servir, meu Pai amado, fazendo missões. Nós queremos, Pai amado, pedir que o Senhor esteja abençoando grandemente, em o nome de Jesus. Abençoa os ministérios, cada um deles, Pai. Não vamos citar o nome de nenhum, mas o Senhor conhece a todos eles. Mas nós pedimos em nome de Jesus, pedimos em especial pelas nossas crianças, que o Senhor venha guardá-las embaixo das tuas mãos poderosas, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo para nossas crianças. Que o Senhor quebre todo o poder do inimigo que tem procurado destruir a pureza das nossas crianças, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e entregamos nas tuas mãos esses pedidos, e que nós pedimos a bênção do Senhor sobre esta semana. Abençoa os trabalhos aqui representados, Senhor, cada um dos teus filhos que tem trabalhado, Senhor, que o Senhor possa abençoar a obra, Senhor, das mãos de cada um, Pai amado, em o nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Despede-nos no teu amor, na tua graça e na tua paz. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, amados. Deus abençoe. Só avisando os irmãos que nossos cultos continuam iniciando às 7 e vai até às 8h30. Tá bom? Até às 8h30. Então, a pedido de alguns irmãos, achavam que seria melhor se terminasse mais cedo. Nós vamos terminar às 8h30. Vai começar às 7 sempre. Então, não perca, não procure chegar 10 para 7, 5 para 7, ore um pouco. Peça a Deus pelo culto, peça para o Senhor abençoar grandemente o culto do qual você vai cultuar a Deus, para que o Senhor receba. Em nome de Jesus. Deus abençoe e vão na paz do Senhor Jesus Cristo.